Vou pedir para você abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Eu quero ler até o versículo de número 10. Mateus 28. Do primeiro verso até o verso de número 10. Um dos relatos da ressurreição de Cristo Jesus. Diz assim o texto bíblico, Mateus 28. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Amém, até aí. Nós temos vários conceitos que estão presentes na nossa confissão de fé, na nossa declaração a respeito do que cremos a respeito da pessoa de Jesus, do que cremos a respeito da figura do Deus Pai, Criador, sustentador, provedor de todas as coisas. Nós temos a nossa declaração a respeito da pessoa do Espírito Santo, compondo assim o Deus triuno. Nós, dentro da teologia cristã, somos privilegiados em relação a tantos conceitos e a tantas ideias. E uma das coisas que faz parte da declaração e da confissão de fé é a respeito da vida eterna, da vida no tempo presente. Nós crescemos ouvindo, lendo e assim desenvolvendo uma expectativa da vida do porvir, da vida eterna. Porque quando nós falamos a respeito da salvação, quando nós falamos sobre a vitória de Jesus sobre a morte, quando falamos sobre o fato de que o nosso Senhor ressuscitou e através da sua morte e ressurreição, Ele venceu o poder do pecado, o poder da morte sobre nós, nós sempre pensamos na ideia da vida eterna. Deus nos salvou dos nossos pecados e por nos salvar dos nossos pecados, nós não sofreremos a penalidade do pecado que é a morte eterna, porque Cristo, Jesus, o nosso Senhor, morreu na cruz do Calvário para nos conceder esse perdão que foi alcançado por mérito de Jesus, pela expiação de Jesus. Olha só quantos termos teológicos em poucas frases. Ele foi a expiação pelos nossos pecados. Cremos na vida eterna, mas cremos que a vida eterna começa aqui. Cremos que viveremos eternamente com Cristo Jesus, mas a nossa vida eterna com Cristo Jesus não começará só no porvir. Ela começa aqui. A nossa vida de entrega, dependência, comunhão, relação com Deus, se dá a partir do momento que reconhecemos a Ele como nosso Criador, sustentador, provedor, nosso Senhor, nosso Salvador. A vida a qual Deus tem preparada para nós é uma vida que se dá início a partir do momento que o nosso coração se quebranta e reconhecemos que sem Cristo nada somos. Muitas pessoas podem imaginar a vida na eternidade e perder a expectativa
e a importância de se viver com Deus e para a glória dele no tempo presente. Por isso esse texto que relata um dos fatos ocorridos na ressurreição de Jesus é um dos que desperta em mim uma reflexão profunda, porque as mulheres que vão ao sepulcro em busca de Jesus, para poder cuidar do corpo dele, são surpreendidas pela mensagem da ressurreição, pelo anúncio de que o Cristo não estava ali porque ele havia ressuscitado dentre os mortos. E elas, assustadas, obedecendo à voz do anjo, elas vão imediatamente em busca dos discípulos, em busca dos apóstolos, para anunciar que o anjo havia dito que Jesus havia ressuscitado dentre os mortos e que era para eles irem a Galileia, que lá se encontrariam com ele. E enquanto elas retornam apressadas, inquietas, provavelmente com uma mistura de sentimentos, porque a notícia que elas ouviram não é uma notícia que se ouve todo dia, não é algo comum, não é algo nem rotineiro, não é algo do cotidiano. O que elas ouviram é que o Jesus havia ressuscitado dentre os mortos. E quando elas estão a caminho da ordem dada pelo anjo, elas são surpreendidas mais uma vez, mas agora pela presença de Jesus, pela presença do Cristo ressurreto. E Jesus, ao se encontrar com elas, no meio do caminho, Jesus dá uma palavra de saudação, dizendo salve. Opa! Tudo bom? Se fosse em Minas. Como é que vocês estão? Bom dia. Salve. E logo após cumprimentá-las, elas abraçaram os pés de Jesus, o adoraram, se renderam, se prostraram diante dele. E Jesus, então, diz o seguinte: não tenham medo. Vivam a vida de vocês sem medo. Não se apavorem, não se desesperem, não tenham medo, vivam. A ressurreição de Jesus dentre os mortos nos dá uma nova vida, uma vida que deve ser vivida sem medo, uma vida cheia de esperança, de ânimo, uma vida marcada pela expectativa, uma expectativa que é possível porque Cristo Jesus, o nosso Senhor, se faz presente por meio do seu Espírito em nós durante a nossa caminhada. Nós não nos encontraremos com Deus só na glória. Nós estamos perante o nosso Senhor todos os dias. Nós não teremos a presença do Senhor conosco quando descansarmos da rotina do nosso dia a dia. Nós temos a presença conosco todos os dias. O Senhor se faz presente, dizendo para nós: não tenha medo. Jesus ressuscitou dentre os mortos. Essa mensagem para nós traz ânimo, porque de fato cremos que a sua morte e ressurreição pagou o preço dos nossos pecados, porque somos pecadores, falhamos, erramos, pecamos porque temos desejos, temos vontades que são contrárias ao propósito de Deus, pecamos porque ficamos incomodados, inconformados, indignados, e muitas vezes este incômodo, essa indignação, gera em nós reações que não são as corretas, até porque nem toda indignação, nem todo inconformismo é errado, mas a maneira como reagimos diante deles pode ser. Pecamos porque nos omitimos, porque somos indiferentes. Por isso o sacrifício de Jesus foi um privilégio, um benefício,
que nós não merecíamos, mas Ele se entregou por nós, mesmo sendo nós pecadores. E cientes da sua ressurreição, nós somos convidados agora a viver para a glória dEle, procurando vencer, dia após dia, o pecado que constantemente tenta nos seduzir. E para viver para a glória de Deus, vencendo o pecado que tenta nos seduzir, precisamos de coragem. Precisamos clamar a Ele a sua graça, para que não tenhamos medo. Que a mensagem da ressurreição enche o nosso coração de esperança, de ânimo, de força, para que possamos prosseguir dia após dia. Que durante a nossa caminhada, que ouçamos a voz do Senhor por meio do seu Espírito, dizendo a nós: não temas, não tenha medo, prossiga. E que semelhante a essas mulheres, que nós possamos nos curvar diante do Senhor e o adorar, sabendo que Ele se faz presente na nossa jornada. Jesus, o nosso Senhor, Ele cuida de nós. Ele vai adiante de nós. Ele se faz presente na nossa caminhada. Por isso eu queria que nesse domingo de ressurreição, que você pudesse contemplar a presença do Senhor na sua jornada, na sua caminhada. Que você pudesse ver a mão de Deus, a presença do Senhor no seu dia. Porque o Senhor se faz presente. Quando o Anderson levantar pela manhã e for para a farmácia, que ele veja a imagem do Cristo ressurreto, dizendo a ele: não temas. Quando o Pilão estiver indo no seu dia a dia para poder abrir a UP, poder cuidar de tudo aquilo que envolve a gestão da sua empresa, que ele possa ver a mão do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, dizendo para ele: não temas. Quando a Natália for abrir o Pilates, cuidar do pessoal, quando ela estiver nos seus afazeres do cotidiano, que ela possa ver a imagem do Senhor, não de maneira física, mas a presença espiritual do Cristo ressurreto diante dela. Cada um de nós, que nós possamos contemplar a face do Senhor, seja o Geiel nas suas viagens, seja o Lucas abrindo o salão, seja cada um de nós nas nossas atividades, a Dani fazendo as suas bolachas, fazendo aquilo que ela realiza dia após dia nas suas vendas, a Essi realizando o seu bolo, que cada um de nós, no nosso cotidiano, possamos ver que o Senhor, que ressuscitou dentre os mortos, está presente na nossa vida. Quando estamos nos preparando, estudando para prestar os vestibulares, quando estamos saindo para poder realizar alguma atividade física, aonde quer que nós estejamos, que nós possamos ouvir a voz do Senhor, por meio do seu Santo Espírito, dizendo para nós: não temas. Porque a ressurreição de Cristo dentre os mortos foi para que nós tivéssemos uma nova vida, uma vida com Deus, uma vida para Deus, uma vida com Cristo. Mas essa vida se dá agora, e não só no porvir. Quando estivermos realizando o que quer que seja, que nós façamos isso para a glória do Senhor. Que nós vivamos de tal forma que a presença do Senhor nas nossas vidas impacte a vida dos outros, ao ponto delas verem que o reino de Deus se faz presente no meio de nós, nos dias de hoje. Essa vida para a qual Deus nos convida, não é para que nós a vivamos só lá na glória eterna. É a vida que o Senhor preparou para que nós vivamos aqui. Por isso eu queria que você trouxesse para o seu imaginário, aqui nessa manhã de domingo, a imagem de Jesus, como aquele homem, 100% humano e 100% divino, que nos deu o exemplo de como nós devemos viver aqui nesta terra, de acordo com a vontade do Pai. O Jesus que nos ensinou que nós devemos perdoar aquele que nos ofende,
O Jesus que nos ensinou que quando nos pedirem a túnica, nós devemos dar a capa também. O Jesus que nos ensinou, dizendo que quando alguém nos ferir de um lado da face, nós devemos oferecer o outro lado. Um Jesus que nos ensinou a termos compaixão, a sermos pacificadores, a termos sede de justiça. Que nós possamos olhar para esta imagem de Cristo e que nós vivamos desde já, segundo o exemplo dele, porque foi para isso que Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que a penalidade deles fosse paga e para que nós pudéssemos viver de acordo com a vontade dele. Portanto, que vivamos para a glória de Deus, conforme Cristo Jesus. E quando estivermos em casa, reunidos com a nossa família, que nós possamos ouvir a voz do Senhor dizendo para nós: não temas. Quando estivermos no trabalho, que ouçamos a voz de Deus dizendo para nós: não temas. Quando viermos para o templo, que ouçamos a voz do Senhor Jesus dizendo para nós: não temas. Quando estivermos andando pela rua, que ouçamos a voz do Senhor dizendo para nós: não temas. E que possamos nos lembrar que o nosso Senhor, Ele vive e reina para sempre. Que Deus nos abençoe. E com esta alegria, nós poderemos hoje participar da mesa do Senhor. Nós vamos celebrar, agradecendo ao Senhor pela sua morte e adorando pela mensagem da ressurreição, participando da ceia. Lembrando que essa mesa simboliza o sacrifício de Jesus. O pão simboliza o corpo. O trigo moído fala a respeito do corpo ferido. Jesus se entregou completamente por nós. O vinho, produzido através da uva, que é amassada, pisada, para poder dar o seu suco, simboliza o sangue derramado para a propiciação dos nossos pecados. A morte de Jesus naquela cruz foi para que os nossos pecados fossem perdoados. Jesus morreu em nosso favor. A morte de Jesus nos concede o perdão. Jesus morreu naquela cruz porque Deus assim decidiu pagar com o seu próprio sangue pelos nossos pecados. Portanto, quando comermos do pão e bebermos do cálice, que façamos isso em nome do Senhor.